25 de julho de 2024, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, e hoje a igreja celebra a festa de São Tiago, maior apóstolo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje nós celebramos a festa de São Tiago, chamado o Maior, porque no grupo dos 12 apóstolos, nós temos 2 apóstolos que se chamam Tiago. Então a igreja chama de um maior e ao outro menor. Hoje celebramos o Tiago Maior, tá? O irmão de João, apóstolo e evangelista. Os 2 filhos de Zebedeu, de que fala nos evangelhos, né? São Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu e filho de Salomé. Todas essas informações nós colhemos dos evangelhos. São Tiago, ele era um apóstolo, um homem bastante assim curioso, impetuoso, convicto daquilo que ele tinha como objetivo, como meta na sua vida, né? Junto de João e também de São Pedro, Tiago, o trio, né, que a gente chama o trio, acompanhou Jesus nos principais momentos da vida apostólica de Jesus, né? Nós vemos nos evangelhos, Pedro, Tiago e João eram os 3 que estavam, por exemplo, no evento da transfiguração, quando Jesus se transfigura e mostra o que ele será na eternidade. Depois também nós vemos, Tiago estava lá quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né, um evento portentoso, milagroso, a ressurreição de alguém que tinha morrido. Depois também Tiago é aquele que, quando se irrita com os samaritanos, que não os recebem, ele pede a Jesus: quer que mandemos fogo do céu para destruir essa gente, esse povo que não quer acolher? E Jesus diz, olha, como que Jesus repreendesse Tiago: calma, tudo tem um tempo, calma, as coisas não são como nós queremos. Por que querer detonar com tudo? Espera um pouco, né? Olha quantos momentos esse apóstolo viveu com Jesus. Tiago também foi um dos apóstolos que estavam lá no Getsemane, quando Jesus estava agonizando e suou sangue. Era Tiago quem estava lá. Então acompanhou junto de Pedro e de seu irmão João os momentos principais da vida de Jesus Cristo, enquanto aqui esteve caminhante entre nós. E nós vemos, quem vai à missa hoje vai ouvir aquele evangelho que Tiago e João, hoje nós vamos ouvir a versão de Mateus, né? A mãe deles, segundo a versão de Mateus, foi a mãe deles quem vai diante de Jesus e pede para que conceda um lugar à esquerda ou à direita, né? E Jesus fica bravo. Por quê? Porque Jesus, no episódio antes, Jesus já tinha acabado de pedir, aliás, de anunciar a paixão. Jesus tinha acabado de falar que ele não veio para viver uma vida de glória aqui, que ele veio para servir e que ele veio para morrer, para dar a vida. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, dos mestres, dos chefes da religião, vai sofrer muito, vai morrer, vai ser assassinado, mas ao 3º dia vai ressuscitar. Jesus tinha acabado de falar isso. E Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, mãe de Tiago e de João, esse Tiago que nós celebramos hoje, pedindo um lugar à direita e à esquerda no reino dos céus. Ou seja, Jesus falando de Calvário e eles comentando entre si, desejando poder, prepotência, né? E aí Jesus dá uma bronca neles, né? Olha, isso é coisa dos mundanos. Os poderosos estão disputando poder, oprimindo os pobres, oprimindo os fracos, para poder ter supremacia, ter poder, ter autoridade. Jesus fala a questão da vaidade. Mas entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Olha só. Minha gente. E Tiago, levando essas cacetadas de Jesus, né? Tantas coisas eles
foram aprendendo com Jesus, mas ele vai amadurecer de verdade quando a sua vida estiver declinando, né? Nós vemos que Tiago ele vai ser martirizado no ano 43, 44, não existe uma precisão, né, histórica. No ano 43, 44 depois de Cristo. Olha, 44 anos depois ele vai amadurecer. E ele vai ter a hombridade, a coragem de dar a vida, de derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Olha, então, e às vezes nós mesmos, né? Às vezes nós somos muito severos conosco mesmo, no processo de conversão, e sobretudo com os outros, né? Às vezes a gente quer que as pessoas mudem conforme nossa cronologia, o nosso tempo, o que nós queremos, e a conversão é um processo muito lento, minha gente. Nós somos seres muito complicados, seres humanos, né? Por isso esperar em Deus, né? Que o nosso sonho, a nossa meta seja, ao termo da nossa vida, nós conseguimos também entregar tudo que somos e temos a Jesus, como esses apóstolos fizeram, né? Tiago foi morto sob o reinado de Herodes Agripa, e foi morto e foi assassinado, foi o primeiro apóstolo que foi assassinado, que foi martirizado. Jesus pergunta nessa ocasião do evangelho de hoje: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês estão preocupados com o poder, mas vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos, e de fato, né? Bendita a hora que ele falou isso, porque ele foi o primeiro a ser morto, a ser martirizado. Ó, às vezes a gente está buscando glória, buscando poder, buscando prepotência, né? Nós vemos isso no mundo, nas empresas, as pessoas tentando puxar tapete uma de outra por causa de cargo, de dinheiro, de salário. E de maneira muito triste, minha gente, a gente vê isso na igreja também. Hoje, na homilia da minha missa, que rezei pela manhã, eu disse às pessoas: olha, quando a gente vê isso no mundo, até pra gente, pra nós, é até, vamos dizer assim, entre aspas, é até previsível, né? Mas quando a gente vê isso na igreja, e a gente vê isso na igreja, minha gente, em todas as esferas, né? No clero, pessoas que querem promoção de carreira, né? Pessoas que pisam nos outros porque querem carreira, pessoas que abandonam a vida de intimidade com Jesus e viram profissionais do sagrado, né? Querem somente cargos, títulos, dinheiro e coisas. Existe isso na igreja, né? E nós vemos também no meio laical, não é só no meio clerical. Pega nas paróquias, por exemplo, você coloca uma pessoa de coordenadora de alguma pastoral, de algum movimento, a pessoa se revela, mostra sua prepotência, sua arrogância, se torna, não sabe trabalhar em conjunto, de maneira sinodal, não sabe trabalhar de maneira conjunta, em comunhão com os outros, não sabe pedir a opinião dos outros, tem que ser tudo do jeito que ela quer, de maneira incisiva, tem que falar, todo mundo tem que obedecer. Muita gente se revela quando pega um cargo, e a gente vai avaliar isso, tudo tão pequeno, minha gente, perto do que nos espera nos céus. Não vale a pena perder o céu por causa de poder, de dinheiro, de cargos, não vale a pena. Infelizmente tem muita gente se perdendo, sejam leigos na sua vida secular, no trabalho, empresas, até mesmo dentro da igreja, ou sejam clérigos, né, que abandonam a vida sacramental, a vida de intimidade com Deus, para almejar e aspirar cargos e posições que, com a morte, tudo será deixado por aqui. Tudo será deixado, não levaremos nada dessas coisas. Nada. Meus queridos, nós vamos meditar esse texto que a igreja nos propõe da primeira leitura de hoje. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos
os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu dizia hoje na missa pela manhã, esse texto, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Olha, para mim porque mostra, minha gente, como nós devemos encarar nossa vida. E tudo aquilo que eu estava falando até agora para vocês, como nós devemos encarar nossa vida, o que nós estamos fazer aqui, e como nós devemos, a partir do que nós somos e do que nós devemos fazer, como nós devemos, diante de Deus, nos posicionar, nos colocar. Olha só, primeira coisa, irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E nós cristãos, de maneira proeminente, nós temos a possibilidade de dizer que nós trazemos em nosso vaso de barro um tesouro mesmo, porque nós comungamos. Nós comungamos o corpo, o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de Cristo. Nós colocamos Deus dentro de nós. Nós colocamos Deus e é um tesouro precioso, cujo valor é incomensurável. Nenhum ser humano tem dignidade para portar esse tesouro. Nenhum ser humano. Você fala, a Virgem Maria tem. Nem a Virgem Maria, por conta própria, não tem dignidade, porque nós somos ínfimos, pequenos. Em relação à Virgem Maria, foi Deus quem a tornou digna. Foi Deus quem a preparou o ventre dela para receber dignamente, mas foi Deus. Nós também não temos dignidade nenhuma, porque é um tesouro preciosíssimo. E nós temos que nos perceber diante disso, diante de ser possuidor de Deus, que nós somos vasos de barro. Sabe, minha gente, tem muita gente por aí que está se achando um vaso de metal inquebrável. Olha, presta bem atenção. Ninguém é inquebrável. O apóstolo disse que nós somos vasos de barro para mostrar que nós somos frágeis, muito frágeis, e a qualquer momento nós podemos nos quebrar. E se nós nos quebramos, nós perdemos o tesouro precioso que está dentro de nós. Nós somos pequenos, minha gente. Por que prepotência? Por que soberba? Por que confusão? Por que nós nos apegarmos às coisas tão pequenas diante de uma vida que vai passar? Diante das coisas que vão ficar tudo aqui? Você é frágil. Sabe, às vezes eu estava pensando um pouco, às vezes a gente vê algumas situações, Ontem, acho que foi anteontem ou ontem, faleceu um diácono aqui da região da minha paróquia, e o diácono estava presente no fim de semana nas missas, estava tudo normal, compareceu em reuniões, eu mesmo estive com ele em reunião faz pouco tempo, faz poucos dias, e ele viveu o fim de semana, conviveu com o pároco dele, do nada deu um mal súbito cardíaco, a pessoa veio a óbito, deixou tudo aqui, entendeu?
Não estava previsto, não tinha traços, não tinha sintomas, não tinha nada que apontasse que isso viria a acontecer para que pudesse procurar ajuda de maneira precocemente. Não. E a gente estava pensando, a gente vê algumas situações de morte muito, vamos dizer assim, situações curiosas de mortes. Sabe, pessoa que escorrega, cai, bate a cabeça no chão e morre? Ou sabe uma pessoa que está sentada assim, de repente cai, sentada embaixo de um coqueiro, cai o coco bem em cima da cabeça da pessoa, a pessoa morre. A vida é muito... A nossa vida é muito frágil, a nossa vida biológica. Por isso que nós temos que ter a certeza na casca que é frágil, ou seja, no vaso de barro, nós temos que ter a certeza de nós nos configurarmos ao tesouro que está dentro e que é eterno. Minha gente, se nós estamos bem hoje, fiquemos atentos, porque no dia de amanhã podem vir situações difíceis. Mas a gente tem que ficar firme em Deus, porque Ele está dentro de nós. Por isso que Ele fala, só somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos, porque nós fazemos um tesouro forte dentro de nós, que nos dá força. Nós somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Por isso que eu digo, quem está desanimado, desesperançoso, sem fé, é porque precisa olhar um pouquinho para dentro de si e tomar conhecimento ou consciência de que você tem o todo forte dentro de você. Por que você está se sentindo frágil, fraco? Por que você está perdendo a esperança? Por que você está se deixando vencer? Por que você está se deixando vencer pelas aflições? Paulo diz, por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também se manifeste a vida de Jesus em nós. Ou seja, se hoje nós estamos, como vai dizer o salmo da liturgia de hoje, né, os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Ou seja, hoje eu posso estar semeando, chorando alguma coisa, eu posso estar triste, posso estar desesperançoso, perdido, mas eu não posso parar, porque no dia de amanhã vem a ceifa, vem a colheita, vem os frutos, vem a alegria. A vida é assim, é um ciclo de tristezas e alegrias, de perdas e conquistas, né? de vitórias e de fracassos. A vida é assim até que nós cheguemos à eternidade, onde só há vitória, onde só há alegria, onde só há felicidade, onde só há vida. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos, que a palavra de hoje nos ajude a nos alegrarmos por possuirmos, por termos dentro de nós uma joia tão preciosa, que é a razão do nosso viver, da nossa existência. É a razão de tudo que somos e possuímos. Um dia abençoado, cheio de Deus. São Tiago, rogai por nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.